Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca dos princípios do direito penal, nós estamos na nossa terceira videoaula a respeito desse tema e vamos trabalhar agora o princípio da insignificância, um princípio muito importante. Durante todo o curso a gente ouve falar nesse bendito princípio da insignificância, que também é chamado de princípio da bagatela própria, tá? E o que seria? Do que se trata? Então, antes de mais nada, eu preciso conversar com vocês acerca de alguns institutos, algumas figuras do direito penal, que nós ainda iremos nos aprofundar a respeito delas, ok? Nós iremos ainda ter uma aula explicando direitinho o que é crime, mas eu preciso adiantar para vocês algumas informações para que vocês possam compreender esse tema, que é o princípio da insignificância, que precisa ser comentado agora, já que nós estamos falando sobre princípios, ok? Então, eu vou começar trabalhando em cima de um exemplo para que vocês possam visualizar quando é que se aplica esse princípio, tá? Então, imagina, né, a seguinte situação. Nós sabemos que o legislador, quando ele criou o crime de lesão corporal culposa, né, ou seja, é a lesão corporal praticada quando o agente, não observando o seu dever de cuidado, ele ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, né? Quando ele age com negligência, com imprudência ou com imperícia, tá? Então, quando ele age de forma culposa, é o nosso velho sem querer, né? Ele deveria ter tido cuidado, mas não teve, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. João estava querendo tirar rápido o seu carro da garagem, estava apressado, né? E aí ele deixa de observar o seu exigível dever de cuidado. Ele não verificou no espelho retrovisor se tinha algum pedestre passando atrás do carro dele, aí engata a marcha ré, pisa no acelerador, quando de repente ele percebe que alguém naquele exato instante estava atravessando a porta da garagem dele. E aí, em razão dessa conduta culposa, ele encosta o carro, a traseira do carro, na perna daquela pessoa que estava passando e causa um pequeno arranhão de 2 centímetros que mal chega a sangrar, certo? Primeira coisa que vem à cabeça é: será que João ofendeu culposamente a integridade física daquela pessoa? Será que ele deve responder, portanto, pelo fato praticado nos termos do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que prevê essa infração penal da lesão corporal culposa na condução de veículo automotor? Será que ele merece responder pelas penas do artigo 303 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Então, para que a gente chegue numa resposta sobre isso, é preciso que a gente entenda isso que eu vou explicar para vocês, né? O que é crime, tá? De acordo com o conceito analítico de crime, o crime é composto por fato típico, né? Um fato que seja típico, ilícito e culpável. Então, é o tripé, de acordo com essa teoria analítica de crime. Para que exista um crime, para que um fato seja crime, esse fato precisa ser típico, ilícito e culpável. Precisa estar presente o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Eu já disse, vamos falar sobre todos esses institutos de forma bem detalhada em uma aula própria sobre isso, quando nós formos estudar o que é crime, tá? Mas aí, de antemão, você já sabe que precisam existir esses 3 elementos para que o fato possa ser considerado crime, tá? E para que seja considerado um fato como típico, né, o primeiro desses elementos, ele precisa conter outros elementos. Para que seja um fato típico, precisa conter uma conduta, que vai ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Precisa existir um resultado dessa conduta. Precisa existir um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E precisa estar presente a tipicidade formal e conglobante, tá? Então, vamos analisar a partir desse exemplo que eu dei. Foi João que culposamente causou na direção do seu veículo automotor o resultado sofrido pela vítima? Então, vamos lá. João, nós temos a conduta de João culposa, né? Temos a conduta de João culposa. Então, a letra A nós temos.
Ele teve um nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado? Teve, né? Ele causou o resultado que foi o arranhão na perna sofrido pela vítima, né? Então, ok, esses 3 primeiros elementos, letra A, conduta, B, resultado e nexo de causalidade, nesse exemplo que eu dei, nós temos, né? Aí, então, a gente conclui que João, por intermédio da sua conduta culposa, ele deu causa ao resultado sofrido pela vítima. Só que isso não é suficiente para que a gente possa dizer que aconteceu um fato típico. Precisa ainda desse último elemento da letra D, que é a tipicidade formal e conglobante, né? Então, a conduta praticada por ele é típica, né? Então, o que é essa tipicidade penal? Tá? A tipicidade penal, ela se divide em tipicidade formal e conglobante, né? O que é a tipicidade formal? É a adequação perfeita da conduta do agente ao modelo, ao tipo penal, ao tipo previsto abstratamente naquela lei penal, né? No caso, nesse exemplo que eu dei de João, nós temos a tipicidade formal? Temos, né? Por quê? Porque o legislador traz a previsão expressa do delito de lesão corporal de natureza culposa cometido na direção de veículo automotor. Está lá no artigo 303 do CTB. Então, ele se amolda, se acopla perfeitamente ao que está descrito no tipo penal. A conduta de João se amolda? Sim, se amolda. Agora, vamos verificar se nós temos tipicidade conglobante. Preciso ter a formal e a conglobante, né? E o que é a tipicidade conglobante, professora? Precisamos verificar se a conduta do agente é antinormativa e se o fato é materialmente típico. E o estudo da insignificância reside justamente aqui, nessa segunda vertente da tipicidade conglobante, que é a chamada tipicidade material, ok? Então, além de ser necessário que exista um modelo abstrato prevendo com perfeição aquela conduta que foi praticada pelo agente, é preciso, para que ocorra essa adequação, para que a conduta do agente se amolde com perfeição ao tipo penal, é preciso que seja levada em consideração a relevância do bem que está sendo objeto de proteção, tá? Como eu coloquei aqui para vocês. Então, é aqui que você vai verificar se é relevante, né, aquela conduta, o bem que está sendo objeto de proteção, né? Vocês sabem, quando o legislador penal chamou para si a responsabilidade de tutelar alguns bens, determinados bens, por exemplo, a integridade corporal, né, de uma pessoa, ele não quis abarcar toda e qualquer lesão corporal sofrida pela vítima. Quando o legislador chamou para si a responsabilidade de tutelar o bem jurídico patrimônio, ele não quis abarcar também todo e qualquer tipo de patrimônio, né? Nada irrestritamente, não importando o seu valor. Não, não é assim, né? Quando o legislador, querendo evitar que as pessoas culposamente causem lesões umas nas outras, ele criou o delito de lesões corporais de natureza culposa, né? Atento, obviamente, ao princípio da intervenção mínima, que nós já estudamos, ele não quis se referir a toda e qualquer lesão, né? Então, aqui o legislador, quando ele criou esse tipo penal, ele tinha em mente o quê? Os prejuízos mais relevantes que o comportamento incriminado pode causar à ordem jurídica e social, certo? Então, o direito penal, ele deve o bem juridicamente protegido pelo direito penal deve ser um bem jurídico relevante, deve ficar afastados aqueles considerados inexpressivos, né? E aí, voltando à pergunta, se nesse exemplo que eu dei, nesse caso concreto, existe ou não tipicidade material, que é integrante do conceito de tipicidade conglobante, né? O agente causou uma lesão culposa de apenas 2 centímetros na perna de um transeúnte, né? Então, será que o legislador, quando criou esse crime do 303 do Código de Trânsito Brasileiro, pensou em abranger uma lesão como essa, né, de 2 centímetros, lesão levíssima de 2 centímetros, um arranhão de 2 centímetros,
Não, pessoal. O legislador, quando ele criou esse tipo penal, ele não buscou abranger lesões tão irrelevantes como essa, né? Por isso que nesse exemplo que eu dei, falta a chamada tipicidade material. E se não temos tipicidade material, em consequência, nós não temos o quê? Tipicidade conglobante. E se nós não temos tipicidade conglobante, a gente não tem o quê? Tipicidade penal, né? Então, a tipicidade penal seria resultante da conjugação da tipicidade formal com a tipicidade conglobante, como eu coloquei no slide anterior, né? Então, você colocando o raciocínio lógico, a gente chega a essa conclusão. Se não há tipicidade material, não há tipicidade conglobante. Consequentemente, se não há tipicidade penal, não teremos o quê? Um fato típico. Então, significa que, não havendo fato típico, em consequência, nós não teremos o quê? Um crime, né? Porque o crime é composto pelo fato típico, antijurídico e culpável, certo? Então, aqui é um critério para que, empregando a razoabilidade, né? Para que se exclua da punição do direito penal aquela violação ao bem jurídico que aconteceu de uma forma inexpressiva, né? Então, mais uma vez, o legislador, quando ele trata da incriminação de determinados fatos, né, ele não pode prever todas as situações em que vai existir uma ofensa ao bem jurídico que ele quer tutelar, né? Então, ele não pode prever as situações em que a ofensa a esse bem jurídico tutelado não mereça a aplicação de uma sanção penal em razão da sua insignificância, né? Então, o princípio da insignificância ele é um instrumento de interpretação restritiva daquele tipo penal, certo? A conduta é formalmente típica, né? Se ela for formalmente típica e a lesão for relevante, a gente aplica a norma penal, né? Agora, se há apenas a subsunção legal, ou seja, a tipicidade formal, e não tivermos a tipicidade material, então a punição no direito penal, a esfera penal deve ser afastada, porque o fato vai ser considerado materialmente atípico, então não há crime, certo? Então, não basta que o fato se amolde ao tipo penal, ao que está descrito naquela norma penal, né? É preciso que o conteúdo material desse fato e algo de cunho valorativo, no sentido de da efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, certo? Então, para esse princípio, a concepção material do tipo penal, né, essa concepção material do tipo penal, aqui é possível alcançar uma finalidade político-criminal, né, da necessidade de descriminalizar condutas que, embora sejam formalmente típicas, não atingem de forma relevante os bens jurídicos que são protegidos pelo direito penal, certo? Agora, outro exemplo, professora, me dá outro exemplo. Outro exemplo aqui nós podemos pensar no furto de uma caneta Bic, né? Seria realmente necessário uma pessoa que furtou uma caneta Bic seja punida com a pena de reclusão de 1 a 4 anos por esse fato? Será que é uma lesão relevante assim? Não, né? Então, aí a gente aplica o princípio da insignificância. Só que esse princípio da insignificância, ele não pode ser aplicado de forma irrestrita, né? Então, aqui não pode ser aplicado de forma irrestrita. Existem alguns requisitos que os tribunais entendem que devem estar presentes para que possa ser alegada a insignificância da conduta do agente, ok? Então, de acordo com o STF e o STJ, nós temos esses 4 requisitos que, se você juntar a primeira letra de cada um desses requisitos, da frase que forma cada um desses requisitos, você vai ter a palavrinha mari. Então, aí é para ajudar vocês a memorizarem esses 4 requisitos, né? Que são a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica causada.
Se você analisar uma pessoa que furtou a caneta Bic, a conduta dessa pessoa é ou não é minimamente ofensiva? É minimamente ofensiva, né? O bem jurídico patrimônio foi ofendido aqui de uma forma mínima. Qual o valor da caneta Bic, né? Existe uma periculosidade social da ação dessa pessoa? Será que ele cometeu se eu estou falando de um furto aqui, ele não agiu com violência, com grave ameaça, então a gente não tem uma periculosidade nessa ação. Portanto, o grau de reprovabilidade do comportamento é reduzidíssimo. Então, portanto, é inexpressiva a lesão jurídica que foi causada a esse bem jurídico, ok? Bom, além desse princípio da insignificância, que é chamado também de princípio da bagatela própria, nós temos o chamado princípio da bagatela imprópria, ok? Princípio da bagatela imprópria. A doutrina moderna convencionou distinguir o princípio da insignificância ou da bagatela própria do princípio da bagatela imprópria. Então, nós já vimos, na bagatela própria não se aplica o direito penal em razão da insignificância da lesão ou do perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. É uma ninharia, é uma coisa ínfima, pouquíssima, né? Que o interessado da tutela pela ordem, não obstante o ato praticado pelo autor, ele não sofreu nenhum dano, ameaça de lesão que seja relevante, que justifique a atuação do direito penal. A conduta é formalmente típica, se amolda ao que está descrito na norma penal, mas é materialmente atípica, então não tem crime, não justifica a aplicação do direito penal. Outro exemplo, a subtração de um frasco de shampoo de uma grande rede de supermercado, de uma grande rede de farmácia. Está prevista a conduta no artigo 155 do Código Penal, que prevê o crime de furto, porém, sob o enfoque material, a conduta é atípica. Por quê? Porque não é relevante, não é algo intolerável, não é uma ofensa intolerável ao bem jurídico. Já que na bagatela imprópria, pessoal, apesar de estar presente o desvalor da conduta e do resultado, evidenciando-se uma conduta típica, formalmente e materialmente típica, antijurídica e culpável, é uma conduta criminosa, né? Portanto, é crime. Só que a aplicação da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, e em especial o histórico do autor do fato, a aplicação dessa pena se torna desnecessária. Então, aqui se parte da premissa de quê? De que a função da pena, da sanção penal, não pode ser meramente retributiva, não para fazer a pessoa pagar pelo que fez, mas uma finalidade da pena é preventiva, né? Prevenir o cometimento de outros crimes semelhantes. Vocês vão estudar as funções da pena em Direito Penal 2. Pois bem, o crime ele está plenamente configurado, né? Agora, o reconhecimento da lesão ao bem jurídico, etc, etc. Só que a pena, enquanto resposta jurídico-estatal ao crime, ela não pode não ser aplicada desde que presentes alguns fatores que comprovem que é inócua, né? Que é ineficaz a aplicação de uma pena nessa circunstância, é contraproducente, né? Imagina um agente, né? Uma pessoa que é primária, e aí furtou uma coisa que tem um significado econômico para a vítima, né? Por exemplo, o celular. Mas aí essa pessoa se arrepende, devolve o objeto subtraído. Pela letra da lei, ele praticou um crime? Praticou. É um fato formal e materialmente típico, é um fato ilícito, é um fato culpável. Merece, no final... Só que aí, dependendo do caso, né, ele pode, para os adeptos desse princípio da bagatela imprópria, em vez de ele simplesmente receber uma diminuição da pena pelo arrependimento posterior, que é um instituto que está previsto no artigo 16 do Código Penal, que nós ainda também iremos estudar, em vez de aplicar simplesmente essa diminuição de pena, para quem defende a aplicação da bagatela imprópria, o magistrado, analisando a circunstância do caso concreto, ele estaria autorizado a absolver essa pessoa se concluir que a pena, na hipótese, é desnecessária, é inócua, é ineficaz, é desnecessária, certo? Agora,
não temos uma boa recepção da doutrina, perdão, do STF e do STJ, desse princípio da bagatela imprópria. Inclusive, o STF já negou a aplicação do princípio da bagatela imprópria no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Mesmo que no caso de um casal que o agente foi condenado, depois eles reataram o relacionamento e voltaram a viver juntos normalmente. Mesmo assim, o STF negou a aplicação do princípio da bagatela imprópria, certo? Então, para algumas doutrinas, para alguns doutrinadores, poderia o juiz agir dessa forma. É obrigatório? Não, não é ainda algo pacífico, é aplicação bem polêmica ainda no âmbito do nosso direito penal atual.